Atos capítulo 7, versículo 54. Amém? Se você está anotando e gosta de anotar, ou se você não vai anotar, mas só para você saber, o título dessa mensagem é Abrindo os Céus para a Próxima Geração. Diga comigo, abrindo os céus para a próxima geração. Diga mais forte, abrindo os céus para a próxima geração. Nós devemos abrir o céu para a próxima geração. Nós devemos mostrar o caminho para a próxima geração. Amém? Vamos ler? Atos 7, 54 diz assim: Ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração, e rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu, e contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus. E exclamou: Eis que vejo os céus abertos. Vamos dizer todo mundo junto? Eis que vejo os céus abertos, 1, 2, 3. Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos, e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele, e arrastando para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Capítulo 8, versículo 1. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Diga comigo, Saulo aprovava, mais forte, aprovava o assassinato de Estevão. Continuamos a leitura. Daquele dia em diante estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram os seus corações em pranto por seu martírio. Versículo 3, presta atenção. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Vai lá, vira sua folha, vai lá para o capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1 diz assim: Entretanto, Saulo ainda respirava ameaça de mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que eventualmente se encontrassem ali homens ou mulheres pertencentes ao caminho, estivessem autorizados a conduzi-los preso a Jerusalém. Versículo 3. Entretanto, durante a sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente os céus se abriram. Diga comigo, os céus se abriram. Mais forte, os céus se abriram. Subitamente os céus se abriram e uma imensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém? Diga comigo mais uma vez, abrindo os céus para a próxima geração. Queridos, o que nós vemos hoje na igreja, quando eu digo igreja, não estou dizendo de uma denominação, estou dizendo da igreja num todo, é que a próxima geração, quando nós olhamos para a próxima geração que vem depois de nós, muitas vezes nós nos assustamos. Quando nós olhamos para a próxima geração que vem depois de nós, é uma geração que precisa de incentivo para vir para a igreja. Quem está me entendendo diz amém. É uma geração que precisa do culto do cachorro quente, do culto do fantasma, do culto do amigo, do culto do cabelo doido, do culto do cabelo certo, do culto do avesso, culto black, culto white, culto isso, culto aquilo. É uma geração que precisa de incentivos
para buscar a Deus. Quando nós olhamos para a próxima geração que vem depois de nós, eu não sei se você se assusta, mas querido, é uma geração que eles são altamente treinados no PS4, no PlayStation. É uma geração que consegue passar 4, 5 horas, a madrugada inteira, jogando videogame. Mas não consegue passar, querido, uma hora trancado dentro do quarto, orando a Deus e clamando por avivamento. E quando nós olhamos para a próxima geração, querido, eu confesso que dá um frio na espinha. Porque a pergunta que vem é: o que será do evangelho daqui 20 anos, se Jesus não tiver voltado? Pai de família, quem é pai? Levanta a mão aí, quem é pai, mãe. A pergunta é: o que vai ser dos seus filhos daqui 20 anos, se Jesus não tiver voltado? Será que eles ainda vão ser crentes? Será que eles ainda vão ser cristãos? Porque quando nós olhamos para a próxima geração, querido, o negócio está feio. E quando eu leio esse texto que nós acabamos de ler, entre a geração de Estevão e a geração de Saulo, estava acontecendo a mesma coisa que acontece hoje. A geração que vinha depois de Estevão não era uma geração boa, querido. A geração que vinha depois de Estevão era uma geração que perseguia profetas para matar, que era o próprio Saulo. Saulo, querido, perseguia os apóstolos, perseguia os cristãos com um objetivo: matá-los. Com um objetivo: fazer com que eles deixassem de seguir Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Quando nós olhamos para a geração de Estevão, querido, a Bíblia diz, se você ler o capítulo 7 todo, capítulo 6, você vai ver que eles levantam Estevão, 7 diáconos. O único título que eles tinham era ser um diácono. Eles não eram pastor, não era mestre, não era evangelista, não era apóstolo. A Bíblia diz que foi levantado 7, entre eles Estevão. E sabe qual é o título que eles tinham? A Bíblia diz assim: olha, levanta 7 homens cheios do Espírito Santo. O título deles era ser cheio do Espírito Santo. A geração de Estevão representa uma geração que não está ligando para título, que não está ligando para ser apóstolo, ser mestre, ser isso ou ser aquilo. A geração de Estevão é uma geração que quer um título apenas: ser cheio do Espírito Santo. Quando você lê a história de Estevão, querido, a Bíblia diz que ele era jovem, não tinha título. Mas se você ler a história dele, você vai ver a Bíblia falando, relatando que ele operava grandes sinais e maravilhas no meio do povo. E ele fazia isso sem sequer ter um título nenhum, sem ter título nenhum. Deixa eu dizer um negócio para você agora. Isso aqui é para você. Não, é para mim. É para mim. Enquanto nós ficarmos esperando títulos para fazer com que o reino de Deus cresça, ele nunca poderá crescer. Porque o que faz o reino de Deus crescer não é título. O que faz o reino de Deus crescer é a convicção de que somos chamados, independente de títulos ou não. Independente de título ou não, a convicção de que eu sou chamado. Não é um título que prova que eu sou chamado, é a convicção dentro do meu coração: Deus me chamou. Deus te chamou. Estevão era uma geração que não tinha título, mas uma geração, querido, que se movia através do Espírito Santo. Uma geração cheia do Espírito Santo. A geração de Estevão representa uma geração de uma mensagem apenas. Sabe quantas vezes Estevão pregou? Segundo a Bíblia aqui relatado, uma vez só. E na primeira pregação de Estevão, sabe o que acontece? Ele foi apedrejado. Na primeira pregação de Estevão, as pessoas não aguentaram ouvir a sua pregação e o apedrejaram. A Bíblia diz que ele começou a pregar e as pessoas, os mestres da lei, tamparam os ouvidos e arrastaram ele para fora e o apedrejaram. Mas a Bíblia diz, querido, que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e ele diz:
eis que vejo os céus abertos. Deixa eu dizer um negócio para você, meu irmão. Não é o seu título que vai fazer os céus abrir sobre a próxima geração. O que vai fazer os céus abrir sobre a próxima geração é se você for cheio do Espírito Santo. Se você se deixar ser cheio do Espírito Santo, isso vai abrir o céu para a próxima geração. Eis que vejo os céus abertos. Sabe o que ele estava dizendo? Vocês estão me apedrejando, achando que estão me matando, mas a minha missão eu cumpri. Eu abri o céu para a próxima geração. Vocês acham que vão apagar o meu legado me apedrejando, mas na verdade vocês estão evidenciando o meu legado, porque eu estou deixando os céus abertos. Mas talvez você olha hoje e fala: pastor, mas a próxima geração é terrível. Os meninos não querem saber de Deus. Ele só quer saber de jogar bola, ele só quer saber de videogame, ele só quer saber de namorar, de pegar, de beijar na boca. Ele só quer saber, pastor. Eles não querem mais nada. A próxima geração, talvez você é pai e mãe, está aqui dentro e você fala: pastor, eu não sei mais o que eu faço com os meus filhos, porque eles não querem servir ao Senhor. Pastor, eu chamo, eu convido e eles não querem. Eu vim aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, como boca de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para dizer para você o seguinte: se você abrir os céus para a próxima geração, não importa quão distante os teus filhos estejam de Deus, no momento certo, na estrada de Damasco, o Senhor aparecerá para eles. Pode ser dentro da boate, pode ser no motel, pode ser aonde for, o Senhor aparecerá para eles e mudará a história, e mudará a história, e mudará a história. Tudo o que nós precisamos é abrir o céu para a próxima geração. Pastor, como é que abre o céu para a próxima geração? Essa é a parte mais fácil. A parte mais fácil é essa. Diga comigo: só pode abrir o céu. Todo mundo: só pode abrir o céu para a próxima geração quem não tem medo de pedrada e quem não tem medo da morte. São esses que abrem o céu para a próxima geração. Estevão não tinha medo de ser apedrejado. Enquanto ele estava sendo apedrejado, o céu estava sendo aberto para a próxima geração. Eu vou dizer um negócio para você: enquanto as pessoas perseguem você, enquanto as pessoas caluniam você, enquanto as pessoas estão falando mal de você, estão dizendo isso ou aquilo, meu irmão, foca na palavra, foca no Espírito Santo, e os céus estará sendo aberto para a próxima geração. O céu estará sendo aberto para a próxima geração. Os mestres da lei não sabiam que cada pedrada que eles davam em Estevão, eles estavam na verdade abrindo os céus para a próxima geração. Quanto mais nos perseguem, quanto mais batem na gente, mais os céus estão sendo abertos para a próxima geração. Só pode abrir o céu para a próxima geração quem está disposto a morrer. Quem está disposto a morrer. Estevão representa uma geração que não amava títulos. Estevão representa uma geração que não amava púlpitos. Estevão representa uma geração cheia do Espírito Santo, consciente do seu chamado. Eu tenho um chamado, e não importa se eu tenho um título ou não, eu tenho um chamado. Estevão representa isso, e a minha oração nessa noite é para que Deus levante uma geração de Estevão nesse lugar. Que Deus levante uma geração de Estevão nesse lugar. Uma geração que ama a presença do Espírito Santo mais do que qualquer coisa. A Bíblia diz, querido, que Estevão estava sendo apedrejado, e ele diz: eu estou vendo os céus abertos. Sabe qual era a próxima geração de Estevão? Diga comigo: Saulo, que depois se tornaria Paulo. Quem já viu na internet aquele monte de gente de roupa laranjada e um monte de gente de roupa preta com capuz assim, parecendo ninja, e o pessoal vai lá e degola eles? Quem já viu? O apóstolo Paulo não era os de laranjado que morria, o apóstolo Paulo era os de preto que matava. Esse era o apóstolo Paulo. Querido, a próxima geração que vinha depois de Estevão era terrível.
uma geração que assassinava cristãos, uma geração que perseguia cristãos. Mas uma coisa mudou completamente a história de Paulo: um homem que deixou os céus abertos. Se nós estivermos dispostos a deixar os céus abertos para os nossos filhos, para os nossos discipulados, para aqueles quem nós discipulamos, para aqueles a quem nós decidimos caminhar junto, se nós como igreja decidimos abrir os céus, querido, eu tenho convicção que não importa quão longe esteja de Deus essa geração, um dia o Senhor aparecerá para eles e transformará assassinos, transformará, queridos, o pior que a sociedade já viu, em grandes homens e mulheres de Deus, que vão mudar a história de pessoas, homens loucos o bastante para se entregar completamente ao Espírito Santo. E aí nós começaremos a ver aquilo que a palavra do Senhor diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E esse texto é bem propício para a nossa geração, porque eu acredito que nunca o pecado abundou tanto em uma geração como tem abundado em nossa. Mas eu tenho a convicção de uma coisa: aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça, vai superabundar a graça do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Quem está me acompanhando aí, diga amém. Preciso terminar. A Bíblia diz, querido, que deixaram as roupas de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo, e Saulo aprovava, diga comigo, Saulo aprovava o assassinato de Estevão. Mas a Bíblia diz que um dia, Saulo, indo a caminho de Damasco para perseguir cristãos, um dia Saulo indo fazer aquilo que ele sempre fazia, ele viu os céus abertos. Ele viu os céus abertos. E eu posso dizer uma coisa para você, querido: não foi Saulo que abriu os céus. Estevão lá atrás diz: eu estou vendo os céus abertos. Estevão lá atrás estava dizendo: eu estou deixando um legado. Vocês estão matando a carne, mas eu estou deixando um legado espiritual. Eu estou deixando os céus abertos. E ainda que a próxima geração seja de assassino, na estrada de Damasco, o meu Deus vai encontrar eles. Na estrada de Damasco, o meu Deus vai encontrar os assassinos e transformar assassinos num dos maiores apóstolos que o mundo já viu. Se hoje nós somos cristãos, é porque Jesus morreu por nós, mas é porque um dia um homem chamado Paulo resolveu levar o evangelho aos gentios. Ou seja, querido, se hoje eu e você estamos aqui, é porque um dia um assassino encontrou no caminho dele os céus abertos sobre a vida dele. Pais que aqui estão, o maior legado que você pode deixar para os seus filhos é os céus abertos. Talvez você fale: pastor, meus filhos não estão me obedecendo mais, meus filhos não querem vir para a igreja, meus filhos não querem mais estudar, não sei mais o que eu faço. Deixa eu dizer um negócio para você, meu irmão, olha aqui para mim, por favor. Nossos filhos não vão fazer aquilo que eles nos ouvem falar. Nossos filhos vão fazer aquilo que eles nos veem fazendo. Você pode enjoar de falar para ele, querido. Se você faz diferente, você pode ter certeza, ele vai fazer aquilo que você faz. Então, querido, eu vou mostrar para você como abrir os céus sobre a sua família. Talvez você fale: pastor, meus filhos não querem mais vir para a igreja. Deixa eu dizer um negócio para você. Enquanto ele ouvir você falar mal da igreja, enquanto ele ouvir você falar que culto acaba tarde, enquanto ele ouvir você falar que está muito barulho, enquanto ele ouvir você falar que não gosta desse lugar, eles nunca virão. Eles nunca virão, porque eles não vão fazer aquilo que você fala para eles fazer. Eles vão fazer aquilo que eles veem você fazendo. Pastor, minha esposa não quer submeter. A Bíblia está lá, está claro que a mulher deve submeter o marido, mas aquela mulher não me obedece, pastor.
Aquela tranqueira não quer submeter a mim. Presta atenção aqui. Quem é homem, marido, aí diz amém. Quem não é e pretende ser, diga aleluia. Milagre vai ser grande, aguenta firme no Senhor. Olha aqui para mim. No mesmo texto que a Bíblia diz que a mulher deve submeter o marido, que o marido é o cabeça da mulher, isso está escrito lá, é verdade. Mas também diz que Cristo é o cabeça do homem. Só tem um jeito da sua mulher submeter a você, você submetendo a Deus. Se você quebrar o princípio, se você não submeter a Deus, querido, vai ser a maior perca de tempo você querer que a sua mulher, que os seus filhos submetam a você. Quando nós, maridos, submetemos a Deus, nós entramos em uma cadeia, aonde, querido, a mulher, querendo ou não, ela vai submeter ao marido, não por uma imposição, mas por um princípio. Por um princípio. Quem está entendendo diz amém. Nós precisamos abrir os céus para os nossos filhos. Pastor, eu mando esses meninos jejuar. Está tudo gordo, pastor, não quer jejuar nenhum deles. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que o teu filho acordou de madrugada e tropeçou em você de joelho na sala, orando pela família? Qual foi a última vez que o seu filho acordou desesperado porque ouviu o choro, ouviu alguém chorando, achou que era briga, quando foi na sala, estava você, mãe, de joelho orando pela família, dizendo: Deus, abençoa minha casa, dizendo: Deus, abençoa meus filhos? Quando foi a última vez que os seus filhos acordou com você, no meio da madrugada, assustado, com você colocando a mão na cabeça dele, orando por ele? Isso é abrir os céus sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa. Não pense que seus filhos vão fazer aquilo que você manda eles fazer. Eles vão fazer exatamente aquilo que eles veem você fazendo. Exatamente igual. Qual foi a última vez, pai, que você sentou com a família, todo mundo reunido, domingão, aquele almoço top? Domingo o almoço é o almoço mais top, sim ou não? Churrasco, maionese, pá, né? Coca-Cola. Você sentou com a família, todo mundo serviu o prato, você pegou na mão, vamos fazer uma oração. Todo mundo ora, começa a comer. Quando eles olham para o seu prato, está vazio, virado de boca para baixo ainda, que é para não ser tentado. Quando eles perguntam: o que foi, pai? Você fala: hoje o pai está de jejum, para que Deus abençoe a nossa casa, para que Deus abençoe a nossa família, para que Deus abençoe a vida de vocês. Mas vocês podem comer, que o pai vai ficar aqui na mesa com vocês. Ai, pastor, eu não aguento ver a comida. Toma vergonha na tua cara. Porque nós queremos céus abertos, mas nós não queremos morrer para que os céus se abram. Nós queremos céus abertos, nós queremos filhos abençoados, queremos filhos prósperos, queremos filhos que serão espelhos da sociedade. Mas nós, como pais, não queremos morrer para que isso aconteça. É difícil largar o futebol no domingo à tarde para entrar para o quarto e para ter um tempo de oração. Mas nós queremos que os nossos filhos façam aquilo que nem mesmo nós fazemos. Nós queremos que as nossas esposas façam aquilo que nem mesmo nós, como maridos, como cabeça, fazemos. Olha para o irmão do lado e fala assim: dá um glória a Deus aí, irmão. Pelo menos para quebrar um pouco, né? Só tem um jeito de abrir o céu: morrendo. Ninguém abre os céus sem morrer. Para que Estevão abrisse o céu, ele precisou sim ser um jovem cheio do Espírito Santo. Ele precisou sim andar nos caminhos do Senhor. Mas, querido, o que foi determinante para que os céus se abrissem foi que ele morreu. Ele não teve medo de morrer, para que os céus de fato se abrissem. A Bíblia diz, querido, ensina o menino no caminho que deve andar. Provérbios 16, 22, se eu não me engano.
Ensina o menino, a criança no caminho que deve andar. Quando for mais tarde, ele não vai se desviar. Você não ensina falando, você ensina fazendo. Ele te fala, os filhos não querem vir para a igreja, mas o que é que eles estão aprendendo? O que é que eles estão vendo dentro da nossa casa? Deixa eu perguntar aqui para você, mãe, pai, a sua filha, meu irmão, minha irmã, a sua filha vai poder dizer, eu quero que Deus me dê um marido igual meu pai? O seu filho vai poder dizer, eu quero que Deus me dê uma esposa igual a minha mãe é para o meu pai? Ou será que seus filhos estão dentro de casa falando assim, eu não quero casar não? Não, de jeito nenhum, está amarrado, em nome de Jesus, está repreendido, está acorrentado, está amordaçado, está tudo, porque se casamento for isso aqui, eu não quero esse negócio para a minha vida não. Nós temos o poder de abrir os céus, ou de fechar os céus, sobre a próxima geração. E essa próxima geração começa dentro das nossas casas. Quem está entendendo diz amém. Salmo 122. Os filhos são heranças do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Feliz é aquele que tem a sua aljarva cheias dele, porque eles são como flechas na mão do valente. Querida, agora a pergunta é, se filho é como flecha, para que serve uma flecha? Pensa aí um minutinho. Às vezes a gente lê e não entende, porque a gente não pensa. Para que serve uma flecha? Uma flecha serve para ir em um lugar que você não pode ir. Flecha serve para ir aonde nós não podemos ir. E como nós não podemos ir, o que nós fazemos? Pegamos uma flecha e lançamos aonde nós não podemos ir. Quando a Bíblia está dizendo que os filhos são como flecha, eles estão dizendo assim, olha, o filho de vocês é como herança do Senhor que está com vocês. E eles são como flechas, porque aonde vocês não foram, vocês têm condições de lançá-los aonde vocês gostariam de ir, mas aonde vocês não conseguiram chegar. Aonde vocês não conseguirem chegar, lance os seus filhos que eles chegarão. Lance os seus filhos que eles chegarão. Mas querido, muitas vezes em vez de lançar nossos filhos, nós temos prendido nossos filhos. Os filhos são como flecha, e flecha foi feita para ser lançada. A flecha não tem vida própria, querido, ela não tem direção. É quem está lançando que direciona. É você que direciona aonde a flecha quer ir. É você que direciona aonde os seus filhos vão chegar, quem eles vão ser, o que eles vão se tornar. É você que direciona. Como? Abrindo os céus dentro da minha casa. Querido, se eu fosse você, eu tomava uma atitude hoje. Aproveitar que o ano está só começando. E dizia consigo mesmo, eu vou ser crente de verdade em 2018. Em 2018 eu vou aceitar Jesus de verdade, eu vou ser crente de verdade. Eu vou orar na minha casa, eu vou jejuar na minha casa. Em 2018 eu vou fazer culto na minha casa com a minha família. Em 2018 nós vamos ler a Bíblia junto. Em 2018 nós vamos ter um tempo de oração. Em 2018 nós vamos ter um tempo lá, uma roda, para que cada um compartilhe aquilo que entendeu do versículo que nós lemos. Porque eu vou lançar meus filhos aonde eu não posso chegar. Aonde eu não puder chegar, os meus filhos vão. Aonde eu não puder chegar, eu vou direcionar meus filhos. Muito tem se falado hoje em dia em paternidade, virou uma modona assim, paternidade espiritual. Querido, eu acredito em paternidade espiritual dessa maneira. Não em alguém que vai chegar perto de você para poder diminuir ou para poder usurpar aquilo que Deus deu para você, mas alguém que vai pegar, querido, e vai somar o potencial dele com o seu potencial e vai lançar você como uma flecha para atingir a próxima geração, para mudar a próxima geração. Isso é paternidade espiritual. Quando você encontra alguém que está disposto a lançar você,
alguém que está disposto a lançar você muito além do que ele mesmo poderia chegar. A troco de quê, pastor? Querido, dentro do reino não tem a troco do quê. Dentro do reino tem só que ele é o rei, que nós somos os súditos e que nós fazemos tudo para que o reino cresça. Se o reino está crescendo, não importa se você vai crescer, se você vai ser promovido, se o reino vai crescer, eu vou promover você, eu vou empurrar você, eu vou ajudar você, eu vou fazer por você, ainda que eu não ganhe nada com isso, porque no reino de Deus até quando se perde, se ganha. No reino de Deus, até quando não está ganhando nada, você está ganhando, porque isso é o reino de Deus. Seus filhos são como flechas. Pastor Daniel, seu povo, a sua ovelha é como flecha na mão do valente. Deus tem colocado flechas na mão do pastor Daniel, que serão lançadas, querido, para os 4 cantos dessa cidade, para os 4 cantos desse estado, para os 4 cantos dessa nação, para os 4 cantos de toda a terra, para que o poder, para que a glória do Senhor se manifeste através dos filhos. Através dos filhos. Nós podemos abrir os céus, ou nós podemos fechar os céus. Eu quero convidar você, querido, a não se desanimar quando você olhar para a próxima geração. Eu sei que dá medo, eu sei que assusta, tem horas. O nosso papel não é medir como está a próxima geração. O nosso papel é abrir os céus para a próxima geração. Nosso papel, querido, é entrar em Deus e abrir os céus para que a próxima geração possa ter um encontro com Jesus e serem parte do maior avivamento que a terra já viu. Esse é o nosso papel como igreja do Senhor. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Querido, eu não sei se você está com a sua família aí, mas eu gostaria que você se juntasse aí com a sua família, por favor. Nós vamos orar. Pastor, estou sozinho, estou sem ninguém. Junta com alguém que você identifica aí, querido. Algum amigo, algum parente, até com a sogra pode, se for o caso. Querido, isso aqui é o reino de Deus. É o reino de Deus. O reino de Deus, quando nós promovemos alguém, nós não perdemos nada com isso. Às vezes eu vou em algumas igrejas que o pastor fala assim: você veio aqui na cidade, você estava lá no concorrente. Eu fico pensando assim, será que o pastor está achando que eu fui na boate? Porque para mim concorrente da igreja é boate. É prostímulo, alguma coisa nesse sentido. Não tem como eu imaginar que uma igreja é concorrente da outra, se nós militamos na mesma causa, se nós militamos dentro do mesmo reino. Reino de Deus é isso, querido, um ajudando o outro, um promovendo o outro. Se uma igreja vai abrir ali, não tem cadeira, não, nós vamos lá, nós vamos dar 20 cadeiras para eles. Eles estão sem som lá, e nós temos uma caixa aqui que não está usando, querido. Reino de Deus é você promover para o outro, porque Jesus morreu para nos promover. Isso foi o que Jesus fez na cruz. Reino de Deus, querido, é isso, é família. Quando nós promovemos uns aos outros, sem nenhum medo, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum receio. Não, mas se o ministério do outro crescer mais do que o meu. Presta atenção aqui, para a gente arrematar aqui a mensagem. A Bíblia não fala quantas pessoas Estevão ganhou. Vamos supor que Estevão tenha ganho uma quantidade de pessoas. Todos sabemos, querido, que o apóstolo Paulo é um dos maiores ganhadores de alma de todos os tempos, amém? Ele levou o evangelho para todo mundo. Vamos supor que o apóstolo Paulo ganhou 10 milhões de pessoas, amém? Uma suposição bem baixa aqui. Sabe quantas pessoas Estevão ganhou? Pelo menos
10.000.001, porque ele foi responsável por abrir os céus sobre Paulo. Querido, isso é reino de Deus. Não conta só aquilo que nós fazemos diretamente, mas aquilo que nós fazemos indiretamente para as pessoas que estão ao nosso redor conta muito mais. Quando nós decidimos promover as pessoas, quando nós resolvemos, querido, ser plataformas para que os outros possam ser lançados, para que os outros possam alcançar o objetivo no reino de Deus. Deus está levantando uma geração, querido, aonde a disputa não vai ser entre si, aonde a disputa genuína e verdadeira vai ser reino das trevas, reino das luzes, reino da luz, é só isso. Não existe divisão entre reino das luzes, não existe divisão entre igrejas, entre isso, entre irmãos e aquilo. Nós militamos em um só corpo, nós somos uma família apenas, somos um povo apenas. Eu quero que você saia daqui nessa noite decidido a abrir os céus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua esposa, marido, esposa sobre os seus filhos, marido sobre a sua esposa e seus filhos, líder sobre os seus liderados. Eu quero que você saia daqui hoje convicto de que Deus chamou você para abrir os céus, para mudar realidades, para mudar sentenças. Feche seus olhos. Feche seus olhos, comece a orar por você, por sua família. Comece a orar, querido, por seus filhos agora. Levante um clamor, levante agora, querido, um clamor de oração. Talvez você não tenha filhos ainda, mas comece a orar pela sua posteridade. Comece a orar pelos seus descendentes. Comece a apresentá-los diante do Senhor. Não importa se eles estão aqui ou não, não importa se nesse momento eles estão fora da igreja, bebendo num bar, não importa, querido. O mesmo Deus que encontrou Saulo vai encontrar seus filhos também. O mesmo Deus que mudou a história de Saulo vai mudar a história da sua casa também. Oh Espírito Santo, nós levantamos um clamor aqui, Pai. Clame, 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 levante a sua voz. Pai, nós levantamos um clamor aqui. Nós oramos nesse lugar, nós clamamos nesse lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus, levanta nesse lugar a geração de Estevão. Levanta nesse lugar a geração de Estevão. A geração, ó Deus, que está disposta a morrer para que os céus sejam abertos. Disposta a morrer para que os céus sejam abertos. Levanta nesse lugar pessoas que não estão ligando para títulos, que não querem títulos. Levanta nesse lugar pessoas apaixonadas, desesperadas, sedentas pelo Senhor. Oh, levanta nesse lugar. Levanta nesse lugar. Oh, oh, levanta nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, nós clamamos, Pai, céus abertos sobre essa igreja. Nós clamamos céus abertos sobre esse povo, sobre cada família, sobre cada casa. Deus, nós clamamos céus abertos sobre a vida do pastor Daniel, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Nós clamamos céus abertos, ó Deus, nós clamamos um mover genuíno, sobrenatural, sobre a vida dele, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh! Em nome do Senhor Jesus. Exclamamos céus abertos. Feche seus olhos aí no seu lugar e repete comigo essa oração. Senhor Jesus, mais forte. Senhor Jesus, eu aceito a responsabilidade
de abrir os céus sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre a minha igreja. Eu vou abrir os céus sobre as pessoas, sobre a próxima geração, em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Dê um abraço em alguém que está perto de você e diga: você pode abrir o céu sobre alguém. Aleluia. Quando decidimos abrir os céus, Deus transforma assassinos em apóstolos. Quando decidimos abrir os céus, Deus transforma aqueles que não são em coisas que são.